O fascismo já foi descrito por alguns de seus contemporâneos como uma espécie de embriaguez coletiva, uma forma de governo cujo objetivo era destruir a relação das pessoas com a verdade. Os ultraliberais afirmam que cercear qualquer ideia, mesmo que de cunho fascista, seria atentado contra a democracia. Será? Todas as pessoas que são consideradas diferentes para os fascistas, que pensam de maneira diferente, elas precisam ser aniquiladas, elas precisam ser combatidas. Fascismo e democracia são incompatíveis. O líder fascista normalmente ataca a democracia, ataca as instituições democráticas, ataca o parlamento, né? Coloca em xeque o valor da democracia. Não é à toa que os discursos eles são extremamente calorosos, com palavras não muito claras e frases não muito bem articuladas para que a gente não possa entender muito bem o que ele está explicitando, mas que a gente sinta só pelo tom da sua voz a violência escancarada. Vocês acham, por exemplo, que os líderes fascistas, eles vão ser como o Lord Voldemort do Harry Potter, ou mesmo Darth Vader de Star Wars, que são homens feios, nojentos? Não. O fascismo opera à medida que ele coloca imagens belas, coloca líderes, que vão ser projetados como aqueles caras, que vão comandar tudo, sabem de tudo e guiam tudo. Bom, a essa altura já deve ter ficado claro para vocês algumas das características que fazem parte do que a gente pode chamar de ideologia ou regime fascista. Em linhas gerais, um governo fascista se constrói através da lógica de um Estado forte e centralizador, cuja característica principal é a existência de um regime de partido único que pratica violência política e alicerça grande parte dos seus discursos através do apelo ao nacionalismo e à militarização. Ao mesmo tempo, todos os regimes fascistas levam em consideração a ideia de uma imagem bastante idealizada em relação à liderança política, vista como salvadora da pátria, né? E nesse sentido a gente pode dizer que o fascismo se constrói também a partir de um culto à imagem do líder. E essas características fazem parte daquilo que nós, historiadores, chamamos de fascismo histórico, né? Uma espécie de movimento, de um conjunto de ideias que nasce numa Europa dos anos 20, ou seja, numa Europa que acabou de passar pelo trauma da Primeira Guerra Mundial. É, portanto, uma ideologia nascida da crise, que se alimenta da crise, que surge inicialmente na Itália, mas acaba se exportando para várias partes do mundo, para a Alemanha, para a Espanha, chega inclusive no Brasil. No Brasil a gente vai ter um movimento integralista, que é pautado por ideias que são fascistas, e que se alimenta principalmente do afeto político do medo, né? Há um elemento importante no fascismo e que a gente precisa ficar muito atento. O fascismo se alimenta da ideia do medo, da paranoia, da instituição da diferença. É a brutalização da política no seu estado mais bárbaro. Do ponto de vista da diversidade, das diferenças humanas, o fascismo, como uma concepção política, ele representa o silenciamento, o aniquilamento daquele que é visto como o outro, né? Como o diferente. E para fazer isso, o fascismo precisa mobilizar o ódio como política. Mas como que a gente consegue mobilizar boa parte da população para odiar esses segmentos que são considerados como diferentes, né? Uma das formas que os líderes fascistas usavam para impor, para disseminar suas ideias, era através do controle dos meios de comunicação de massa. Através desses meios, eles vão disseminar suas ideias e a ideologia fascista e controlar as informações que são passadas. Como o fascismo se vincula a uma ideia de supremacia racial, é comum que os fascistas persigam minorias e grupos étnicos, além de gays e comunistas, né? Que eles acusam que são os portadores dos males terreno. Então existe uma difusão de uma ideia que se considera da maioria e hegemônica,
e em prol da diversidade, da diferença humana, e existe uma estereotipação das pessoas e das culturas que são consideradas diferentes. Então, por que o fascismo ele é tão sedutor? Primeiro, ele une algumas coisas. Você tem que ter um Estado forte, um Estado autoritário, a figura de um líder também forte, supremo, né? Essa ideia do líder autoritário, com uma outra coisa que se chama um instrumento de propaganda, de mídia, com o objetivo de mobilizar as massas. Por quê? Porque o fascismo ele atua com a identidade, sobretudo a identidade nacional. No fascismo, a sua nação é considerada como superior e você tem obrigação com a nação e com os líderes nacionais. Se você tiver que matar milhões de pessoas em nome da nação e dos líderes nacionais, você assim o fará. Se você tiver que cumprir com esforços de guerra em nome dos líderes nacionais, você fará. Caso contrário, você é um traidor. De certa maneira, a ideia da mídia, da propaganda, sobretudo com a vinculação de imagens, filmes, desfiles, bandeiras, era algo muito sedutor para os regimes fascistas. Então você pode ser uma pessoa que é, por exemplo, um pai de família, mas é também um trabalhador, um socialista, um professor, um cientista, um vegetariano. Você tem aí várias identidades nas quais você cumpre com algumas obrigações, deveres, né? São formas que te identificam. E de certa maneira, o que o discurso fascista faz? Ele torna esse discurso único. Olha, você tem que pertencer a essa identidade, e essa identidade ele fornece um discurso que é o único, que é o mais fácil, que é o que se adequa a esse meio. Sobretudo quando você tem países, por exemplo, como a Itália e a Alemanha, que passaram por um período de depressão econômica, o fim da guerra, a desconfiança nos atores políticos. Então daí surge um líder supremo que fala, olha, a partir de agora a gente cinde tudo isso, né? Esse é o discurso nacional, esse discurso vocês têm que se adequar, e a partir dele que nós vamos ter a ideia de um homem forte, um líder que vai conduzir a nação. Outra característica evidente num governo fascista é a dificuldade em aceitar críticas, ou seja, todo mundo que pensa diferente ou que fala alguma coisa diferente do que eles pregam é visto como uma oposição ou como uma ameaça a esse governo. Isso fica muito evidente, então, quando o governo ele passa a diminuir a ciência, a questionar, por exemplo, o papel da ciência, que apresenta normalmente diferentes pontos de vista. A diversidade parece uma grande dificuldade para esses governos que, no geral, não conseguem aceitar a homossexualidade, a diferença racial, a diferença étnica, como os indígenas, ou seja, tudo para eles tem que ser exterminado. E por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês uma afirmação do filósofo Michel Foucault, que diz que o fascismo está em todos nós, que buscamos o poder, a dominação e a exploração, e que a todos cabe o dever de perguntar como podemos não ser fascistas. É bem verdade que as democracias modernas estão em crise. Aquela promessa de garantir justiça social com liberdade de expressão não tem sido cumprida. Milhões e milhões de setores da sociedade, de pessoas, são caladas, são silenciadas. Agora, vamos fazer um exercício de interpretação. Será que nós podemos colocar na mesma balança, no regime democrático, né? Podemos validar essa ideia de que as ideias que conduzem à naturalização do genocídio em massa, de quais populações, daquelas eleitas como bodes expiatórios, negros, populações LGBTs, mulheres autoconfiantes, emancipadas, estrangeiros, grupos religiosos. Será que eu posso tolerar o incentivo à humilhação, ao aniquilamento, ao genocídio dessas populações? Considerar que essas ideias têm a mesma validade, a mesma positividade que ideias como a da promoção da vida, da justiça social,
da valorização da diversidade, valorização da pluralidade? Acho que não, né? Os países que viveram a experiência histórica do fascismo e do nazismo adotaram leis rigorosas, coibindo essas práticas. Nós aqui no Brasil estamos adotando a proximidade com as ideias norte-americanas, de pensarmos e validarmos essa suposta democracia como se fosse um mercado de produtos, de commodities. Vence o melhor, mas há uma grande disparidade. Então é impossível que a gente possa conviver inocentemente, considerando em peso igual, considerando como igual medida os discursos que promovem o genocídio, a humilhação, o aniquilamento do diferente, com os discursos que promovem a democracia, empurram a democracia para aquela sua ideia original, para aquela sua promessa original, que era de garantir a liberdade de expressão dos grupos que conflitam entre si, que têm perspectivas às vezes contraditórias do que seja a vida política entre os diferentes, mas que possa garantir também a justiça social. Percebam? Não são ideias que podem ser consideradas de igual medida, como se a gente pudesse ir a uma prateleira e pegasse inocentemente qualquer um desses discursos e deixasse à mercê da valorização daquele que fala, daquele que promove, a responsabilidade pela manutenção ou não desse discurso. Não podemos tolerar. Nós precisamos impedir que a vida seja alvo de ataques, de agressão, de ameaças, e precisamos promover discursos que garantam a cada um o direito de viver na sua diferença sem ser considerado como inimigo. Assim que eu penso, assim que a gente pode começar a construir esse debate. Até uma próxima. Depois de ouvir um pouco mais sobre o que é fascismo, como ele se manifesta, como ele ainda é capaz de seduzir tantas pessoas, e também de ouvir que, infelizmente, no nosso país e em várias partes do mundo, nós hoje convivemos com movimentos fascistas, políticas fascistas, você deve estar se perguntando como é que a gente pode combater o fascismo. Acertei? Bom, fazer o que vocês fizeram, trazer questionamentos, dúvidas e buscarem informação já é um primeiro passo para a gente combater o fascismo. Sim, porque é importante a gente ter conhecimento, a gente saber identificar, conhecer as características, conhecer historicamente como é que o fascismo se manifestou em várias partes do mundo, em vários momentos históricos diferentes. E tudo isso nos ajuda a identificar quando isso surge no nosso momento. E uma vez identificado, aí a gente precisa ter coragem para denunciar, porque nós não podemos normalizar, aceitar como parte do jogo democrático movimentos e práticas fascistas. É claro que a democracia tem falhas, e a gente também não pode ignorar isso. Mas como é que a gente corrige as falhas da democracia? Com mais democracia, com direitos, com diálogo, e não com autoritarismo, e não com intolerância, e não com violência. Bom, esse tema é extenso e esse vídeo não tem a menor pretensão de esgotá-lo. Então eu tenho algumas dicas, 2 dicas de leitura e uma dica de um filme que podem ajudar vocês a continuarem pensando essa questão que é tão importante. A primeira dica é o livro O Fascismo Eterno, de um filósofo, professor, crítico literário italiano, Umberto Eco, e o Eco sabia do que estava falando. E ele dá pra gente características que ajudariam a gente a identificar ao longo da história quando movimentos fascistas aparecessem. Então ele vai dizer que para ser identificado como fascismo não precisa ter todas aquelas características que ele aponta, basta ter uma combinação de algumas delas. A outra dica de leitura é um livro mais recente, também de um professor de filosofia estadunidense, o Jason Stulley, que se chama Como Funciona o Fascismo. E ele escreve esse livro no contexto da eleição do Trump, mostrando pra gente que mesmo em ambientes onde se pensava que a democracia estava consolidada, é possível a gente ver florescer movimentos fascistas. Por último, então, a dica é o filme A Onda, um filme alemão que é de 2008
e que fala de um experimento social feito por um professor que teria que trabalhar regimes autocráticos, mas que num determinado momento isso sai de controle. E depois de ler, depois de ver o filme, se vocês ainda tiverem dúvidas e tiverem vontade de conversar, que tal a gente marcar aí um bate-papo sobre fascismo e sobre o contexto político atual?